1 de Pedro, capítulo 5, versos de 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nos achegamos a Ti neste momento, ó Pai, depois da leitura da Tua palavra que será exposta, ó Deus, para os Teus servos, para a edificação dos mesmos. E com esse entendimento, ó Pai, entendimento da necessidade que temos que para a edificação dos Teus servos haja a direção do Senhor neste momento, é que, ó Pai, nós te clamamos, que o Senhor nos conduza quanto a falar, e que, ó Deus, o Senhor faça dos Teus servos, ouvintes esta noite, ouvintes da Tua palavra, sinceros, ó Pai, que o Senhor faça deles dispostos a ouvir a Tua palavra e recebê-la para praticar, para viver, ó Deus, e sair daqui diferentes de como entraram. Ó Deus, dirigidos, abençoados por Ti, edificados para uma vida diferente. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, o nosso mediador perfeito. Amém, Pai. Amados, nós chegamos à nossa quarta mensagem da nossa série sobre ansiedade e medo. E pela manhã nós pudemos ouvir um pouquinho sobre algumas disposições, algumas exortações que Paulo faz aos filipenses e que nos ajudam a termos uma disposição melhor contra a ansiedade. Paulo encorajando os irmãos de Filipos a se animarem em Cristo, a terem Cristo como centro das suas vidas, de maneira que Cristo lhes seja por alegria, sendo certo de que há um mandamento, um imperativo ali, de que esses irmãos se alegrassem no Senhor, assim como nós devemos fazer hoje. A recomendação de Paulo de que nos nossos tratos, nas nossas atitudes externas, reações externas, tenhamos uma consistência com a nossa atitude interna, e no conjunto dessas coisas, sem pontos cegos, sem extremos cegos, tenhamos uma postura de moderação, uma postura que seja agradável ao Senhor, aos olhos dos outros, aos olhos dos homens. Ali Paulo também nos falou sobre a necessidade, no contexto mais específico da ansiedade, de termos uma prática da oração, uma vida de oração, e entendendo que a oração deve ser uma postura de ações de graças, de gratidão, de consciência daquilo que Deus já fez, daquilo que no presente Ele tem feito e daquilo que está prometido Ele fará no futuro. E também Paulo nos recomenda ali uma conjunção entre mente e prática, entre mentes limpas e mãos limpas, entre uma mente que se ocupa das coisas do Senhor e uma prática que é piedosa, como coisas e disposições importantes para termos então o nosso coração protegido do domínio da ansiedade. E agora nós chegamos aqui às recomendações do apóstolo Pedro. Pedro fará aqui, nesse texto que nós lemos, mais uma importante recomendação para que possamos lidar bem com a ansiedade. Aqui Pedro estará nos colocando diante de uma situação que nós podemos dizer que é uma indagação, quanto ao fato de que, será que somos humildes o suficiente para andarmos despreocupados? Será que nós desenvolvemos a humildade em nossos corações, de maneira que hoje as nossas vidas são despreocupadas ou sem ansiedade? Aqui nós vamos olhar o quanto esta relação é importante, a relação entre humildade e despreocupação, ou o contrário, que será verdadeiro, a relação que existe entre orgulho e ansiedade. Falar de humildade não é uma coisa muito carregada de popularidade em nossos dias. Há poucos dias nós tivemos a oportunidade de ouvir a exposição do Salmo 131. E naquela ocasião nós pudemos aprender um pouco mais sobre a humildade dos peregrinos, sobre o quanto a humildade é indispensável à vida cristã. Mas o fato, meus irmãos, é que se a humildade
é indispensável à vida cristã, é verdadeiro que o orgulho é uma característica da vida não cristã, da vida dos ímpios. O nosso mundo não carrega a humildade como um traço humano que seja popular, que seja aceitável. Na verdade, nós não vemos a humildade sendo promovida e sendo ensinada. Se você vai à frente da televisão, de programas, o que você vai ver são as pessoas sendo estimuladas a traços de arrogância. As pessoas elas são estimuladas a serem mais elas mesmas. As pessoas são estimuladas a uma disposição de autossuficiência, a uma disposição de crerem e pensarem de si mesmo bastante, muito, né? A sociedade ela faz seminários para que as pessoas elas vejam o orgulho como uma coisa boa. Se você for ver aquilo que é feito nas empresas para treinamento de funcionários, nada mais é do que uma terrível promoção do orgulho. As pessoas são estimuladas a serem orgulhosas, pretensiosas, a serem autoconfiantes, a serem autodeterminadas, a não conservarem nenhum traço de humildade. E esta postura social, ela chega a um nível que será natural, como nós veremos esta noite, de terem um orgulho tão consistente, tão claro, de que elas negam a Deus e negam terrivelmente. Uma importante revista americana registrou em um seu editorial as seguintes palavras: há alguns que, ingenuamente, se agarram à memória nostálgica de Deus. A típica pessoa que vai à igreja por algumas horas por semana para experimentar o sagrado, mas o resto do tempo está imerso em uma sociedade que não reconhece Deus como uma força onisciente, onipotente, que tem que ser louvado e amado. Hoje estamos muito sofisticados para Deus. Podemos estar em nossa própria vida e não dependemos e não precisarmos de Deus. Estamos preparados e prontos para escolher e definir a nossa própria existência. São terríveis essas palavras, mas elas retratam o espírito do nosso mundo. As pessoas de fato, elas têm um sentimento de que o cristianismo, de que Deus seja hoje inadequado para elas. Há esta ideia recorrente de que o mundo se tornou sofisticado demais para Deus e para suas propostas, de maneira que a humildade é algo que não soa bem, que não cai bem para a maioria das pessoas. E a própria igreja moderna, ela comprou essa ideia, de maneira que há uma grande força de arrogância no discurso, nos ensinos, na palavra daquilo que majoritariamente se chama de evangélico entre nós. Há um ensino pervertido, perverso, que ensina as pessoas a se ensimesmarem, a se tornarem arrogantes, orgulhosas e contrárias a todo o ensino das Escrituras. Há um tipo de postura que aparentemente seria arrogante contra o mundo, mas que faz, na verdade, do homem arrogante contra o próprio Deus. Expressões que nós já mencionamos aqui, do tipo: crente não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça. De que eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E uma postura de se ensinar aquilo que o mundo já ensina fatamente, que é o orgulho e que é a arrogância. O fato, meus irmãos, é de que a razão fundamental para isso não é difícil de encontrar. A humildade só pode sobreviver na presença de Deus. Quando Deus se vai, a humildade se vai. Nós podemos dizer que, na verdade, a humildade segue a Deus como uma sombra. Não é possível ser verdadeiramente humilde fora da presença de Deus, porque estar fora da presença dele já será orgulho e arrogância. E é sobre isso que nós iremos pensar, sobre este ambiente onde a humildade não pode sobreviver, um ambiente onde Deus desaparece. Quando você abandona Deus e, obviamente, no lugar de Deus, tomando-se como um substituto, estará você e todo o seu orgulho e toda a sua arrogância. Por isso, por definição, orgulho sendo o oposto da humildade, a humildade sendo o oposto do orgulho, nós devemos entender que nestas duas situações, ou você estará na presença de Deus, ou você estará com a ausência de Deus.
E esse contexto é o contexto embrionário para o desenvolvimento da ansiedade. É quando você encontra a presença de Deus e a paz, do Deus da paz. É quando o seu coração se conforta e deixa de ser ansioso e não se desenvolve a incredulidade. E é quando a incredulidade, a arrogância, o orgulho, que Deus estará ausente pela absoluta falta dele, também estará ausente a paz e sobrará o domínio da ansiedade. Esta atmosfera de orgulho, de arrogância, ela é hostil a Deus e ela será benéfica e favorecerá a ansiedade. Esse texto, meus irmãos, é completamente estranho à nossa época, mas absolutamente necessário para a nossa época. Quando nós vemos Pedro falar sobre humilhar-nos, nós olhamos para o nosso tempo, olhamos para a igreja de hoje e percebemos o quanto esta é uma ordem, um mandamento, um imperativo estranho aos nossos dias. O fato é que Pedro aqui, ele soma-se a Paulo, como Paulo também, juntamente com ele, já haviam se somados a Jesus quanto ao fato de que é muito necessário para a vida cristã a humildade. A humildade é indispensável. Este é o ponto principal desta passagem, é que nós, como cristãos, devemos ser pessoas humildes. E 3 vezes este é o ensino que nós encontramos nestes versos. Vejam comigo na primeira parte do versículo 5, quando diz: vós os mais jovens estejam sujeitos, ou seja, sejam humildes aos maiores. O que nós temos visto em relação a esse imperativo? Nós vemos jovens atrevidos, nós vemos jovens orgulhosos, arrogantemente se contrapondo aos mais velhos. A nossa cultura, ela rompeu até mesmo com esse que era um valor que restava em tempos passados. O que nós vemos é que já desde a tenridade, desde a fase de criança, que muitos são arrogantes diante dos mais velhos. E aqui o ensino de Pedro já começa nesta ênfase tripla, na primeira parte do verso 5, dizendo que não, os jovens precisam ser sujeitos, submissos, ou seja, mais humildes diante dos mais velhos. Na segunda parte ele diz: todos, revestivos de humildade em vosso trato mútuo. Ou seja, vista-se da humildade, caracterize-se pela humildade, que essa seja a sua apresentação, a sua feição. E no verso 6, o imperativo fica ainda mais pesado quando ele diz: humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus. Aqui uma virtude cristã destacada pela indispensabilidade. A humildade é indispensável à vida cristã. Esse é o ponto que nós veremos aqui como um aspecto fundamental da vida cristã, em especial na relação com ansiedade e com medo. Pedro faz aqui 4 incentivos. Além de estabelecer isso como uma coisa indispensável, necessária, ele dá 4 incentivos para que venhamos a desenvolver a humildade. Ele, no verso 5b, ele diz que Deus resiste aos soberbos. Isso é grave, isso é sério demais para que consideremos, para que sejamos estimulados a entender o quanto a humildade é necessária. Nada poderia ser pior que um Deus infinitamente poderoso e santo que se opõe a você. Pense nisso, o quanto aqui Pedro está usando um argumento fortíssimo. Assim, não podemos ser orgulhosos, porque não queremos ter Deus contra nós. O segundo estímulo está na segunda parte do verso 5, quando ele diz que Deus dá graça aos humildes. Assim como nós não queremos Deus contra nós, certamente nós queremos os benefícios de Deus, nós queremos o favor de Deus, e aqui Pedro usa isso. Ele diz que, aqui em outras palavras, que nada poderia ser melhor que um Deus infinitamente poderoso e sábio, que nos trate com a sua graça. Aqui, obviamente, ele não está apontando para a humildade como uma espécie de mérito para a graça. Ele não está dizendo que a humildade seja um favor, um capital para se alcançar esse favor. O que Pedro está estabelecendo é que somente aquele que entende-se vazio poderá ser preenchido. Somente aquele que entende-se
sentisse carecedor poderá receber o suprimento da sua carência. Somente aquele que entende que depende poderá exercitar essa dependência. Então, meus irmãos, a humildade se torna um meio para a graça pelo simples motivo de que, com ela, nós reconhecemos que precisamos da graça. Com a humildade, nós estaremos certos de que dependemos da graça do Senhor, enquanto o orgulho nos conduz no caminho oposto a isso. O terceiro estímulo de Pedro está no verso 6. Ele diz que Deus usará a sua mão poderosa para exaltar os humildes. Ele diz aqui, ao nos ordenar, humilhar, ou seja, ao nos dar o mandamento, e é uma promessa de que haverá uma exaltação da parte de Deus daqueles que se humilharem. E isso estimula certamente a vida de humildade. E no verso 7, ele dá o quarto estímulo, quando ele diz que Deus usará a sua mão poderosa para cuidar dos humildes. De maneira que nos é dito que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuidará de nós. Isso é um grande estímulo, assim como todas essas afirmações de Pedro são 4 significativos estímulos para que venhamos a viver uma vida de humildade. Mas somente uma pessoa humilde poderá de fato entender isso aqui. Somente aquele que foi alcançado por esse favor de Deus poderá viver isso aqui e ser estimulado por isso aqui, por um simples motivo, porque a própria humildade é uma graça, é uma concessão, é um favor de Deus aos seus. Se você está vivendo em humildade, significa que Deus já manifestou graça a você, que Deus já se apiedou de você e resolveu te conceder graça. O contrário é verdadeiro. Se você está vivendo em orgulho, se você está vivendo arrogantemente, significa que Deus já deu as costas para você. É essa a verdade por trás disso que Pedro começa a nos colocar à vista dos nossos olhos aqui. Muitas vezes nós temos dificuldade de perceber isso. De perceber que quando nós já estamos virando as costas para Deus, quando já estamos distantes das coisas que Deus nos ordena fazer, na verdade não somos nós que estamos deixando a Deus, mas Deus que já está nos deixando. E isso deve certamente nos fazer nos preocupar bastante com o que há aqui. Esta mensagem básica aqui de Pedro, ela nos envolve em 2 perguntas importantes. A primeira, certamente importante, é: o que é então orgulho? Essa coisa tão terrível, que significa que Deus já está resistindo às nossas pessoas. E o que é então humildade? Que significa que nós já estamos recebendo a concessão da graça de Deus quando a vivemos. O que é isso que é tão importante, é tão indispensável à vida cristã, ao passo que a outra é tão terrível para a vida de qualquer pessoa? Em segundo lugar, é preciso entender aqui e perguntar, diante do que Pedro diz, qual que é esta conexão então que existe entre humildade e não estar ansioso ou preocupado. Nós vamos começar por falar um pouquinho sobre esta conexão. Aqui, meus irmãos, nos versos 6 e 7, nós vemos que há uma conexão gramatical. Vejam comigo, acompanhe aí o verso 6 e o verso 7. Ele diz assim: humilhai-vos, num sentido claro de mandamento, de imperativo, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que nós percebemos aqui é que não são 2 sentenças, 2 frases, mas uma oração subordinada. Ele diz aqui que nós devemos nos humilhar. Por quê? Porque será assim que nós, com essa condição, lançaremos sobre Ele as nossas ansiedades. Ou seja, lançar as nossas ansiedades sobre Deus é um ato de humildade. É quando nós lançamos tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos angustia sobre Deus, que nós estaremos de fato demonstrando humildade e não arrogância. Esse aqui, a grande conexão que Pedro estabelece entre humildade e ansiedade, né? É mais ou menos como dizer
dizer: coma educadamente, mastigue com a boca fechada, dirija com cuidado, mantenha os olhos abertos, seja generoso, convide alguém para comer na sua casa. E então ele diz: humilhai-vos, lance sobre ele a sua ansiedade. Há uma condição, há uma conexão inevitável entre uma coisa e outra. Se você é humilde, você lançará a sua ansiedade sobre Deus. Vocês se lembram da vovozinha da parte da manhã? Quando nós falamos daquela vovozinha que tinha medo de viajar e que achava que estava segurando o seu peso e não estava repousando o seu peso sobre a aeronave. Meus irmãos, é disso que Pedro está falando. Da arrogância que nós costumeiramente temos de achar que conduzimos pela vida sem lançar o nosso peso sobre o Senhor Jesus. Nada pode ser mais arrogante diante do fato de que Deus governa todas as suas criaturas, da maior até a menor, que todos os seus atos, que tudo na vida deles é governado por Deus. E então é como nós arrogantemente pudéssemos dizer: não, eu não estou lançando nada sobre, eu não estou descarregando meu peso sobre Deus, eu mesmo me carrego, eu mesmo me conduzo, eu mesmo resolvo os meus problemas. Uma certa ocasião eu pensei que tão cedo, especialmente num contexto como o nosso, eu fosse ouvir uma declaração tão terrível da boca de um crente. Logo no comecinho do ministério, eu visitei uma pessoa e eu ouvi da boca desta pessoa que, se ele pudesse, nem Deus olharia dentro da casa dele, quanto mais um pastor e um presbítero. Meus irmãos, foi terrível ouvir isso. E aqui o que Pedro está dizendo é que é terrível agir em arrogância. Por quê? Porque ao agir assim, você está tentando negar um fato simples, que nada, nenhum dos seus problemas poderão ser resolvidos, senão pelas mãos do Todo-Poderoso do Universo. É Ele quem te governa. E então será uma postura normal, você ir se humilhando e sendo uma pessoa humilde, lançar sobre quem pode resolver as coisas, todas as coisas. Aqui, nós precisamos entender que uma forma de ser humilde é depositar as nossas ansiedades a Deus. E isso significa que o orgulho é um obstáculo à superação da ansiedade. Certamente, possivelmente, o orgulho mais sério, mais significativo para pessoas ansiosas, o mais duro obstáculo a ser transposto é a questão do orgulho. De entender que o governo da vida da pessoa cabe a Deus e não a Ele mesmo, né? Assim como foi difícil para aqueles familiares ensinarem para a vovozinha, né, de que ela estaria sim sentada na aeronave e que o seu esforço físico e não se assentar na poltrona e não deixar o seu peso repousar-se sobre a poltrona era inútil, né? É uma figura muito interessante também que nós podemos usar para descrever qualquer tentativa dessa, de construir o orgulho como um obstáculo à superação da ansiedade. É alguém que, ou numa aeronave ou mesmo num navio, extremamente ansioso e com medo da viagem, resolva subir até a cabine do capitão e dar-lhes instruções e tentar lhe ajudar de alguma maneira a conduzir aquela embarcação. Imagine você em um navio com um capitão com 30 anos de experiência no mar, que já enfrentou tempestades as mais terríveis, e você na sua primeira viagem numa embarcação, você ansioso e preocupado com a tempestade, com aquilo que está ali causando dificuldade na viagem, resolver ir até a cabine para ver se o capitão está fazendo corretamente, se está agindo corretamente. Quanta arrogância há nisso, né? Nós temos alguns ditados populares que dizem como ensinar padre a rezar a missa, coisas desse tipo, né? O orgulho é um componente terrível para se lidar com a ansiedade. Pedro então está nos instruindo aqui sobre isso. E esta é a conexão importante aqui nesse texto. Você encontrará o descanso para a ansiedade, que é lançar sobre Deus tudo que te preocupa, se você se humilhar. E o contrário é verdadeiro. Você lançará sobre o seu coração todo o peso e toda a terrível angústia da ansiedade acumulada, se você se mantiver orgulhoso
e se mantiver arrogante diante da ajuda do Senhor, do conforto do Senhor. Mas vamos então responder à primeira pergunta sobre o que é orgulho e o que é humildade. É tão difícil nós definirmos com muita clareza a questão da humildade, porque há uma coisa chamada falsa humildade. Nós vemos mais da falsa humildade do que da verdadeira humildade. Há pessoas que dizem, nossa, eu sou tão humildezinho. Há quem confunda a humildade com coitadismo, com vitimização. Nós vimos hoje um comentário breve sobre isso na aula da nossa escola dominical, sobre o quanto desde Adão nós praticamos a vitimização, e isso muitas vezes é confundido com humildade, sendo que não é humildade. Mas eu gostaria de fazer da seguinte forma: eu gostaria de dizer o que é orgulho, e vocês vão entender o que é humildade, pensando sempre no oposto que for aqui colocado como orgulho. 10 coisas a respeito do orgulho, e vocês pensem o oposto disso em cada uma das 10, e você terá o seu conceito de humildade extraído das Escrituras. Primeira coisa importante que a Bíblia vai falar sobre o orgulho é que o orgulho ele é autocomplacente. Vejam lá em Oséias capítulo 13, de 4 a 6, quando a palavra de Deus diz o seguinte: todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Nós tendemos ao orgulho com esta expressão muito corriqueiramente. Nós somos autocomplacentes. Nós esquecemos rapidamente daquilo que temos necessidade. Nós esquecemos muito facilmente aquele que nos ajudou, aquele que nos socorreu, aquele que nos salvou e aquele que nos trouxe até aqui com tão grandes feitos no passado das nossas vidas. Em segundo lugar, o orgulho é autossuficiente, carregado de autoconfiança. Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 8, versos 11 e 17, ele avisa o povo de Deus sobre o que sucederá quando eles tenham descanso na terra prometida. Vejam Deuteronômio capítulo 8, 11 a 17. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. O mundo certamente ensina o contrário disso. Que você tem que ser autoconfiante, autossuficiente. Olha o quanto você já foi capaz de fazer. Então continue confiando em você mesmo. Mas a palavra do Senhor veio a Moisés e ele disse ao povo: não te esqueças de quem fez estas coisas. Vocês não são autossuficientes e nem devem ser autoconfiantes. Antes vocês devem receber a humilhação do Senhor, para que isso faça bem a vocês, para que vocês possam dizer: não foi a minha força e nem o poder do meu braço, mas foi o Senhor que me adquiriu estas coisas. Então, esta é uma coisa também importante para entendermos o orgulho. A terceira coisa: o orgulho faz com que você se considere acima da instrução. E aqui instrução com I maiúsculo, do ensino do Senhor. Em Jeremias capítulo 13, versos 9 e 10, Deus diz o seguinte ao povo de Judá: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno,
que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Meus irmãos, se lembram da última instrução de Paulo em Filipenses, lá no capítulo 4, verso 9, hoje de manhã, quando Paulo disse que aquilo que recebestes, aquilo que ouvistes, isto praticai. Ser orgulhoso irá fazer com que, na verdade, nós desconsideremos a instrução. Que você não considere o que recebeu, que você não considere o que você ouviu e antes faça do jeito que você quer. Há muitas formas de nós procedermos assim. Quantas vezes, deliberadamente, nós desconsideramos a instrução do Senhor? Quantas vezes, deliberadamente, nós aprendemos que é assim e assado, e fizemos de uma outra maneira, porque não queríamos fazer do jeito que o Senhor nos ensinou a fazer? Há muito disso nos nossos relacionamentos, há muito disso nas decisões e escolhas que fazemos. Quantas vezes nós tomamos as nossas decisões claramente contrariando o ensino das Escrituras que nos foi dado de maneira também clara? Quantas vezes? Isso é orgulho, isso é arrogância, e isso alimentará a ansiedade em nossos corações. Quarta coisa a respeito do orgulho: o orgulho é insubordinado. Salmo 119, verso 21 diz: increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Há uma característica grosseira na soberba e na arrogância, que é a sua insubordinação. E a palavra de Deus não poupa adjetivos terríveis para aqueles que se envolvem com tal comportamento. Quando são ditos os mandamentos de Deus, o orgulhoso se aparta e não se submete. Ele rechaça o direito de Deus, ele rechaça a autoridade de Deus e se insubordina contra Deus. Quinto lugar, o orgulho se atribui ao orgulhoso o mérito que somente Deus deveria receber. Uma das ilustrações mais vívidas deste caso é Nabucodonosor em Daniel 4, 30 a 32, quando a palavra de Deus diz o seguinte: Nabucodonosor disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Nabucodonosor, depois de um tempo de humilhação promovido pelo Senhor, pastando nos campos como um boi, ele disse, restaurado, confessando o seguinte, Daniel 4,37: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Este homem aprendeu. Será que nós temos aprendido? Precisamos entender que o orgulho quer assumir créditos, méritos que somente devem ser dados a Deus. Em sexto lugar, o orgulho se exulta em que se lhe rendam honras. O orgulhoso, ele é louco por honras. Vejam que o próprio Senhor Jesus disse aos líderes religiosos lá em Jerusalém, Mateus 23, verso 6: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas. Não nos parece muito diferente dos líderes religiosos do nosso tempo. Não nos parece muito diferentes de muitos e muitos do nosso tempo que querem honras e mais honras, que querem sempre sentar nos melhores lugares, que pagam caro por isso e que vendem a alma por conta disso. O orgulhoso, em sétimo lugar, aspira o lugar de Deus. O texto de Atos 2 nos fala disso
na vida de Herodes. Isso nós podemos pensar muito claramente no que diz Atos 12, versos 21 e 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Oitavo lugar, o orgulho se opõe à existência de Deus. Salmo 10, verso 4. O ímpio, na altivez de seu rosto, não busca a Deus. Todo o seu pensamento é: não há Deus. Meus irmãos, o orgulho sabe que a solução mais simples para a sua própria sobrevivência seria que Deus não existisse. O que simplificaria mais o coração do orgulhoso, que deseja ser o Deus de si mesmo, se não o fato de que Deus não existisse? Não houvesse para ele algo que nega tanto a sua busca e a sua tentativa mentirosa e desesperada de ser o Deus de si mesmo. O orgulho, ele promove isso. Ele se oferece como uma espécie de solução final nazista. A tentativa de extinguir aquilo que ameaça a minha ideia e o meu projeto. Era isso que os nazistas queriam fazer com os judeus. E é isso que o orgulhoso tenta fazer com Deus: negar-lhe a existência. E então não é surpresa que, em nono lugar, o orgulho se recuse a confiar em Deus. É o que nós encontramos em Provérbios 28, verso 25, quando o texto contrasta a arrogância e a confiança. Diz a palavra do Senhor lá que o homem arrogante suscita querelas, mas o que confia no Senhor prosperará. O orgulhoso não pode confiar em Deus. O cargo de confiança é muito fraco. Essa coisa de se humilhar, de depender, de confiar, isso não soa adequado e bem ajustado para uma pessoa orgulhosa. Como assim eu vou me humilhar? Como assim eu vou confiar? Como assim eu vou defender? Não, eu tenho inteligência, eu tenho força, eu sou capaz. E estas coisas vão nos levar ao 10º lugar, onde o orgulho é algo que se preocupa com o futuro, que é claramente a nossa conexão final com o texto de 1 de Pedro que nós lemos. O orgulhoso se preocupa com o futuro. Lá em Isaías capítulo 51, versos 12 e 13, Deus diz a um Israel preocupado, ansioso, que seu problema era o orgulho. Veja o que diz a palavra do Senhor: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? As perguntas feitas pelo Senhor aqui nesse texto, elas são como uma grande ironia, porque afinal de contas, quem é tu os que temes? Soa muito estranho. Ora, assim é o orgulho. O orgulho, ele teme aquilo que ele não pode fazer nada. Ele teme coisas que talvez nem aconteçam, ou coisas contra as quais ele nada poderia fazer. É como a vovozinha que tinha medo de voar. Se realmente o avião começasse a cair, o que ela poderia fazer? Nada. Absolutamente nada. Se você é daquelas pessoas que teme que um dia um avião perca o seu curso e caia sobre a sua casa com algum candidato à presidência, o que você poderá fazer para impedir? Nada. A nossa preocupação com o futuro não faz o menor sentido. É aquilo que nós falamos pela manhã. Quem é que pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Quem é que pode garantir por seus próprios meios viver mais 5, mais 10 anos de sua vida? Ninguém. Nada podemos fazer. E é isso que nos faz chegar à força plena da recomendação do apóstolo Pedro nesses versos 6 e 7 de 1 de Pedro. Quando Pedro diz: humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Meus irmãos, o que mais poderíamos fazer? O que mais? Nós só podemos ter o socorro daquele que é o único que pode socorrer, se nós formos humildes, ou seja, se nós formos capazes de reconhecer esse fato. Se nós formos capazes de não nos darmos ao orgulho que nos conduz à ansiedade e à inutilidade da vida, mas reconhecendo que somente Deus pode nos socorrer, nós de fato encontramos o caminho para resolver esse problema tão terrível nos nossos corações. Ansiedade, medo, coisas que nos assombram, coisas que nos angustiam. E como? Você perguntaria, como? De que forma devo me humilhar? Como, pastor, eu faço isso? A resposta está simplesmente muito clara aos nossos olhos no verso 7. Lança toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem resolveu os problemas da tua vida até aqui? Quem te alimentou? Quem te tirou da terra do Egito? Quem te tirou da sua perdição? Da sua inimizade contra Ele? Quem? Deus. Então é simplesmente continuar confiando no trabalho daquele que sempre trabalhou nas nossas vidas, sempre nos alimentou, sempre cuidou de mim e de vocês. Há uma coisa terrível na arrogância e há uma coisa terrível na ansiedade, é que eles cegam-nos, eles tiram os nossos olhos de Cristo. Eles tiram a nossa perspectiva daquilo que Deus está fazendo. Há grandes coisas de Deus em curso, assim como havia no passado e assim como haverá no futuro. E o que a arrogância e a ansiedade fazem é tiram os nossos olhos da perspectiva disso nas nossas vidas. Aqui, o que nós precisamos ter em perspectiva, o que nós precisamos olhar ao lançar as nossas ansiedades sobre Ele, é ver quem Deus é, ter em perspectiva quem Deus é. Ele é o Criador, meus irmãos. Ele é o Senhor de toda a glória, de todo o poder, e Ele é o Senhor de toda a graça. Não é de uma menor graça para uns, ou uma maior graça, mas aqui, o que nós percebemos em toda a Escritura, é que Deus é confiável porque Ele é o Senhor de toda a graça. Não existe nada fora dEle, e tudo está nele. E não há outro motivo e há outra disposição nossa, senão nos lançar sobre Ele. Capítulo 4, do verso 19 aí de Pedro, eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho para ler, diz o seguinte: por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Ou seja, meus irmãos, não há outra coisa, senão confiarmos nesse que é o Senhor de todas as coisas. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Ou seja, lançar suas ansiedades em Deus significa confiar na promessa de que você se importa e tem o poder e a sabedoria de colocar esse cuidado de forma gloriosa, de poder confessar. Olha a atitude de Nabucodonosor, ele foi humilhado, pastou como boi, mas ele confessou diante do Senhor. Ele não apenas reconheceu que Deus era o detentor de todo o mérito, mas ele reconheceu o grande benefício que há em o Senhor humilhar aos arrogantes, aos soberbos. Esse tipo de confiança, lançar sobre Deus as nossas ansiedades, é o oposto do orgulho, é a essência da humildade, é a confiança de que a poderosa mão de Deus está sobre você para esmagar toda a autoconfiança, para esmagar toda a autossuficiência, para esmagar todo o desejo de mérito, de honra, para esmagar toda a tentativa de fazer por você mesmo. É isso que nós aprendemos aqui. Não sejam orgulhosos, mas antes depositem as vossas ansiedades, que Ele cuidará de vocês. É essa a exortação do apóstolo Pedro. É isso que nos encoraja ao sair daqui, romper, lutar contra toda disposição orgulhosa nas nossas vidas. Cada vez que seu coração começar a se preocupar com o futuro,
Você deve dizer: olha, coração, quem é você que tem medo do futuro e anula a promessa de Deus? Olha, coração, não vou fazer isso, não faça isso, não me exaltarei com preocupação, com ansiedade, não vou me aferrar a mim mesmo, me preocupando com o futuro, antes confiarei que Deus cuida disso, é da alçada dele, não da minha. O próprio Senhor diz: basta ao dia o seu próprio mal. Essa é a competência das nossas vidas. Obviamente que aqui Deus não está afastando a atitude responsável, não está afastando as medidas de responsabilidade que nós temos, por exemplo, de fazer uma poupança, de não gastarmos, não sermos perdulários, mas nesse sentido é a própria instrução. Se nós somos humildes, obviamente que o nosso comportamento de boa administração de recursos, de uma atitude moderada com relação ao trabalho, de você não ser irresponsável com estas coisas, será um traço de humildade. Por quê? Porque a palavra de Deus, no geral, nos ensina a responsabilidade. Você não será um preguiçoso porque confia no Senhor. Muito pelo contrário, se você confia nele, você irá trabalhar nos termos e nos moldes que ele ensina. E nesse sentido, ninguém vai trabalhar além da conta. Por exemplo, trabalhar negligenciando a família, trabalhar negligenciando o dia do Senhor, trabalhar além das outras coisas que são ordenadas, suplantando estas coisas que são ordenadas, como a devoção, o culto. O que nós estamos aprendendo aqui é: não queira fazer o que cabe a Deus fazer. Não queira administrar e controlar o que não cabe a você administrar e controlar. Antes você deve dizer: eu me humilho em paz e alegria, na medida em que eu confio nesta grande e preciosa promessa de Deus, de que Deus cuida de mim. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde o coração de vocês. E eu gostaria de concluir contando uma história que fala muito sobre a natureza desta confiança, onde nós combinamos aquilo que normalmente mais produz ansiedade em nós, que é o sofrimento. Uma certa ocasião, uma missionária, ela foi trabalhar na África, e no seu trabalho ela enfrentou terríveis dificuldades, e já enfrentava terrível sofrimento até o dia que a aldeia onde ela estava foi atacada. E ao atacarem essa aldeia, essa mulher não apenas foi agredida, mas foi estuprada. E durante o estupro, ela orava, gritando ao Senhor: Senhor, por que o Senhor permite que façam isso comigo? E como se ouvisse a própria voz de Deus dizendo, ela disse que ouviu o Senhor falar no seu coração: eles não estão fazendo, minha filha, só contra você. No dia que você me deu o seu coração, você também me deu todo o seu corpo, toda a sua vida. Tudo em você foi dado a mim. Portanto, o que eles fazem contra você, mas eu estou contigo. E também fazem contra mim. E então ela, entendendo isso, mesmo em meio a todo o sofrimento, ela continuou o seu trabalho, ela continuou confiando no Senhor. E depois de um bom tempo, ela guardou isso para ela e evitou falar em público. E evitou colocar isso para outras pessoas. Até um dia em que uma palestra que ela foi dar nos Estados Unidos, já tendo retornado do campo, ela resolveu que contaria isso para uma reunião de mulheres. E ao contar essa experiência e como ela encontrou conforto para todas as preocupações, para todas as angústias, para tudo aquilo que o sofrimento pode causar, terminando a palestra, o grupo de mulheres saiu e restaram 2 meninas na faixa etária de 13 anos de idade. E essas 2 meninas ficaram porque queriam falar com ela. E uma delas se chegou e disse a ela: está vendo aquela menina ali? Aquela menina é minha prima. Aquela menina, ela foi estuprada no passado. E desde o ano passado ela não falava com ninguém. Desde o ano passado ela não abria a boca para nada. E hoje ela foi
convencida de que não há nada que seja mais precioso do que confiar no Senhor, de saber que todas as coisas que nos sucedem são perfeitas, porque são perfeitamente conduzidas por Ele. E ela disse que a primeira palavra que ela gostaria de dizer, que não fosse para mim que estava do lado dela, era dizer para você: obrigado por me convencer de que não há nada melhor do que se humilhar diante de Deus e esperar que no devido tempo Ele me exalte. Foi isso que trouxe liberdade a esta missionária, foi isso que trouxe liberdade ao coração daquela menina de 13 anos. Se humilhar aos pés do Senhor e esperar que no devido tempo Ele nos exalte. Isso retira não só a ansiedade dos nossos corações, mas isso nos liberta para viver a vida de maneira que Deus seja glorificado, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de idolatria, sem qualquer tipo de sermos os deuses de nós mesmos. E nós então conheceremos aquilo que move o coração dos peregrinos verdadeiramente em humildade. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus.